Oi, seus irmãos, tudo bom? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rita, eu sou professora de Escola Bíblica Dominical da AD Fidelidade Central, sou professora da Sala dos Jovens e Adolescentes. Para falar nisso, quero mandar um beijo para todos os adolescentes, muita saudade de vocês, quero dizer que vocês fazem muita falta nas minhas manhãs de domingo, muita falta mesmo. Não vejo a hora de estar juntinho de vocês e dar um abraço em cada um de vocês. Mas estamos passando por um momento diferente na nossa história, né? Devido a essa pandemia que estamos atravessando, estamos todos de quarentena, então não será possível a gente ter aulas presenciais. Mas nem por isso a gente vai deixar de aprender a palavra do Senhor. Então é isso que eu venho fazer aqui hoje. Eu venho trazer uma aula de escola bíblica para a gente aprender junto. Como eu sempre falo para vocês, eu quero aprender junto com vocês. A gente troca conhecimentos. Vocês passam para mim aquilo que vocês sabem e eu passo para vocês. A gente está um pouquinho à distância, mas isso não nos impede de fazer essa troca, né? Para começar essa aula, em primeiro lugar, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Olha o tamanho da minha, ó, que linda. Ó, essa aqui eu ganhei, irmãos, essa Bíblia. Ganhei no Dia das Mães, em 2005. Quem me deu foi o maridão e o filho. Esse foi um presente bom, tá? Porque nos anos anteriores eles me davam liquidificador, ferro, até que filhos acertaram. Em 2005 eles acertaram, não é não? Então, já separa a sua Bíblia aí, pra gente começar a aula bem dinâmica, uma aula bem legal, tá bom? E eu quero que você acompanhe pela tua Bíblia, o que a gente vai falar hoje. Para começar, eu já quero dar o tema. Eu quero falar hoje sobre um tema bem atual, um tema que nós estamos vivendo hoje, na nossa casa, no nosso lar, no meio da nossa família. Vamos falar de medo e ansiedade, tá? Você já sentiu medo? Você já sentiu ansiedade? Você sabe o que é o medo? Você sabe o que é a ansiedade? Você sabe o que a Bíblia diz sobre medo? Você sabe o que a Bíblia diz sobre ansiedade? Ok, se você já sabe, joinha, nós vamos reforçar aquilo que a gente já sabe. Se você ainda não sabe, vai passar a saber. E se você talvez saiba algumas coisas, posso acrescentar mais algumas coisas na tua vida. A palavra de Deus se renova todos os dias, ok? Então vamos lá. Para começar, já está com a sua Bíblia aberta aí, já está tudo pronto. Enquanto eu vou falando aqui, dando a introdução, dá tempo de você pegar a sua Bíblia e já deixar ela no jeito aí para a gente fazer uma aula juntos. Medo. Aí eu quero começar te perguntando, o que é medo? Você sabe o que é medo? Se você tivesse que responder para mim, o que é medo? A gente sente o medo, é uma sensação, né? Nós sentimos, mas na hora que a gente tem que chegar e resumir de forma objetiva o que é o medo, às vezes a gente fica procurando palavras. Então eu quero passar para você agora aqui. Medo é a consciência de perigo real ou percebido. O medo é a sensação de perigo, sinaliza situações e protege a vida. Então o medo não é de um todo ruim não, tá? Ele é proteção também. E ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é a antecipação da ameaça futura, a apreensão associada à tensão muscular e vigilância. Ou seja, quando a gente se sente um pouco ansioso, quando a ansiedade vem, nossa musculatura já fica toda em vigilância, nós já ficamos todos preparados, todo o nosso corpo, algumas reações, nos preparando para fuga ou luta. É isso que a ansiedade ela faz com a gente. Como vocês já devem ter percebido na sua vida e no seu dia a dia, nas suas experiências de vida, o medo e a ansiedade, eles andam juntinhos, né? Sempre que a gente está ansioso, a gente fica com medo de alguma coisa. Sempre que a gente está com medo de alguma coisa, a gente acaba ficando um pouco mais ansioso com alguma situação. Então, eles estão ali, ó, juntinhos, um ao ladinho do outro. O medo e a ansiedade, pessoal, eles não são ruins. O medo, ele é proteção. Se você não sente medo, você não se protege. E a ansiedade, ela nos impulsiona a agir. Ou seja, quando você fica ansioso, vem aquela, né, impulsão para se levantar e reagir diante de alguma situação. O problema é o excesso ou a falta desses dois, pois eles podem sinalizar doenças. Por exemplo, uma pessoa que nunca sentiu medo, que legal, a pessoa nunca sentiu medo, nossa, eu queria ser assim. É muito ruim, porque ela se coloca em risco. E existe uma doença rara, que ela está associada a um dos sintomas, é essa falta de medo. Então, o medo e a ansiedade, quando não tem, também pode ser um problema grave, um problema de saúde. E ele em excesso, também nem se fala, né, irmãos? Nós convivemos aí diariamente com várias pessoas com vários problemas de ansiedade e os transtornos que vêm junto com ela. Ok,
O medo em excesso, o excesso de medo, ele paralisa. E a ansiedade em excesso impede o funcionamento adequado do indivíduo. Então, nada de falta e nada de excesso. O que nós temos que ter, então, relacionado ao medo e à ansiedade? Nós temos que ter um equilíbrio. Se está equilibrado, nós estamos impulsionados a agir e nós estamos nos protegendo. Agora, se está em excesso, nos coloca em risco. Se está em falta, nos coloca em risco, porque os dois nos trazem doença, ok? E como é que pode? Aí, de repente, você me pergunta assim, Rita, como é que isso acontece no nosso corpo? De onde vem, né? Vem da nossa cabeça, vem... Não, de onde que vem o medo e a ansiedade? É isso que eu vou responder agora para você. Como é que isso acontece dentro do nosso corpo? Como que é esse funcionamento? De onde vem o medo, de onde vem a ansiedade? Eu vou te explicar agora. Olha que legal. Deus, ele fez tudo perfeito. Ele fez o nosso corpo perfeitinho, o funcionamento dele. Uma coisa está interligada à outra, uma coisa faz a outra funcionar. E dos pés à cabeça nós somos uma máquina perfeita. Nossa, é muito lindo o corpo humano, se a gente for estudar o corpo humano. E ele fez tudo perfeitinho. Eu vou te falar agora de onde vem o medo. Tem uma parte no nosso cérebro que comanda a sensação de medo. Essa parte do nosso cérebro, ela se chama amígdala. Ela fica mais ou menos assim, ó, atrás dos nossos olhos, aqui atrás, bem escondidinho, tem no nosso cérebro aqui, na direção atrás dos olhos mais ou menos, tem uma parte bem pequenininha chamada amígdala. Ela fica localizada na direção de trás dos olhos e ela é responsável pela tomada de decisão e pela geração das nossas emoções. Então, as nossas emoções vêm da amígdala. Não é amígdala de garganta não, tá? É amígdala, que ela fica uma partezinha do nosso cérebro bem protegida, que ela é responsável por nossas sensações e emoções, inclusive pelo medo. A ansiedade. Da onde vem a ansiedade? Se eu falar para você que a tua ansiedade, ela vem dos rins. Legal, né? Às vezes a gente pensa, a ansiedade vem da cabeça? Não, a nossa ansiedade, ela é produzida lá numa glândula que fica na parte acima dos nossos rins. Toda vez que ficamos ansiosos, o nosso organismo, ele libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos nossos rins. Ela está diretamente envolvida na resposta ao estresse. Esse é um hormônio importante, porque tem um papel de nos proteger. Olha só, o cortisol, ele é um hormônio importante, o papel dele é nos proteger. Como que ele funciona dentro do nosso corpo? Quando estamos ansiosos, o cérebro entende que estamos sob ameaça. Ele aumenta o cortisol, que aumenta a glicose sanguínea. A glicose, vocês sabem, né? A glicose é açúcar no sangue. A glicose sanguínea, ela é energia, é combustível que faz com que as nossas células, ela serve de energia para a nossa célula. Então, ela absorve toda a glicose do sangue, a célula, e ela está cheia de energia. As células dos músculos, então, por isso que vocês percebem, quando a pessoa está ansiosa, a musculatura dela fica toda dura, toda enrijecida. O músculo fica preparado para se proteger, para ter alguma reação. Então, o cortisol, ele aumenta a glicose sanguínea. A glicose é o combustível que faz com que possamos andar, falar ou até fugir e lutar numa situação difícil. Ou seja, a ansiedade é uma coisa boa quando está bem equilibrada. Quando eu falei que Deus faz tudo perfeito, olha como ele fez tudo perfeitinho. Uma coisa interligada na outra para nos fazer, nos movimentar, para fazer a gente ter reações boas. Então, você agora já sabe de onde que veio a sua ansiedade, onde que ela é produzida, através desse hormônio. O problema é o desequilíbrio. Olha o que acontece com o desequilíbrio. Quando esse mecanismo de o nosso corpo fabricar, né, produzir no caso, desculpa a palavra, o nosso corpo produzir o cortisol, e ele aumenta a produção também da glicose, né? E aí a célula absorve energia e faz com que a gente esteja preparado para agir. Quando está algum desequilíbrio no nosso corpo, o que acontece? Esse mecanismo, ele fica se repetindo várias vezes, se repetindo. E isso pode causar estresse. É daí que vem o estresse. Prejudica o sistema imunológico e a longo prazo pode trazer alguns transtornos, como por exemplo, transtornos de depressão, queda dos cabelos, alergias, né? A pessoa estressada tem alergia, infecções,
falta de memória, alguns tiques, bruxismo, né? Tudo isso causado pelo estresse. Então, esse estresse, ele é a repetição de todo aquele processo da ansiedade, da produção do cortisol. É mais ou menos assim que funciona, falando de uma forma bem simples. Então, quem foi que colocou na gente essa proteção, que ela é embasada pelo medo? Não foi Deus que nos criou? Não é assim que nós cremos? Então, se Deus nos criou com essa glândula atrás dos nossos olhos, que ela percebe nossas emoções, que ela faz com que a gente perceba e tenha medo de alguma situação para nos proteger, quem fez foi Deus. Quem colocou essa glândula acima dos nossos rins para liberar o cortisol e fazer com que a gente se movimente, também foi Deus. Então, quando tudo está equilibrado, tudo é perfeito. Quando está desequilibrado, então pode ter alguma doença aí envolvida. Aí você me fala, ok, Rita, você falou para mim que era para eu pegar minha Bíblia. E aí? Eu não usei a Bíblia ainda, a Bíblia está aqui encostada. Agora nós vamos passar para a Bíblia. Aí eu te pergunto, e o que a Bíblia diz sobre esse tema? Quer saber? Vamos lá. Agora eu te convido a abrir a sua Bíblia. Abra a Bíblia lá em 1 Pedro 5,7. 1 Pedro. Fica lá no finzinho, antes de Apocalipse. 1 Pedro 5,7. Diz assim, ó. Vou ler para vocês. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a Bíblia, ela fala de ansiedade. Eu já sabia, Rita. Outro pode falar, Rita, eu sei. Olha que incrível, irmãos. A Bíblia, ela é um livro que foi escrito há quanto tempo? Quanto tempo? E ela continua totalmente atual. Ela trata de coisas que nós estamos passando hoje. Coisas atuais. Ela tratava de coisas do passado, de coisas que estavam acontecendo naquela época. E ela é para sempre, ela vai ser eterna. Ela vai tratar de coisas futuras. A Bíblia é a nossa... nós usamos ela como a nossa bússola. É com ela que a gente aprende como lidar, como tratar as situações. É com ela que nós aprendemos como devemos nos comportar para ter uma vida saudável, para ter uma vida equilibrada. Nessa aula eu quero falar muito sobre isso, sobre equilíbrio. O equilíbrio, ele está dentro da vontade de Deus. Deus nos fez com equilíbrio. Ele quer que sejamos equilibrados. Quando a gente sai um pouco do equilíbrio, aí vem a patologia, aí vem os problemas. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas falar é fácil, né? Falar é fácil. Eu quero ver a gente não enxergar alguma situação, não ficar com medo e o nosso organismo não começar a produzir o hormônio e começar todo aquele processo. Mas a Bíblia tem resposta para isso. Olha só o que diz lá, em Mateus. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus 6. Mateus 6:34. Diz assim, ó: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, o que o livro de Mateus está nos ensinando aqui, irmãos? A não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Porque basta para cada dia o seu próprio mal. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando aqui que todos os dias podem acontecer coisas boas ou ruins. E nós não devemos estar com a nossa preocupação com aquilo que vai acontecer amanhã ou depois. Eu não estou falando para você ser irresponsável e de repente não arcar com as suas responsabilidades futuras. Eu estou falando de uma coisa interna. Eu estou falando de um equilíbrio emocional, de você seguir o que a Bíblia nos ensina. E ela fala assim, para você lançar sobre Deus a tua ansiedade. A gente só lança, a gente só entrega quando a gente confia em quem a gente está entregando. Eu tenho filho, eu só entrego meu filho com uma pessoa que eu confio. Quando ele era bebezinho, eu não ia entregar ele na mão de qualquer um. Eu escolhia para quem eu poderia entregar ele. Então, é da mesma forma, quando a gente lança sobre alguém aquilo que nos preocupa, nós temos paz, nós temos equilíbrio. E nós, sabendo, tendo consciência disso, que cada dia, basta para cada dia o seu próprio mal,
A gente sabe que tem coisas ruins hoje, como tem coisas boas, amanhã vai ter coisas ruins, coisas boas. Então, meus irmãos, vamos aprender, meu jovem, meu adolescente, a viver o hoje e lançar o teu amanhã nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, ok? Vamos lá então. Falou sobre ansiedade, né? Essas duas passagens. Agora eu quero falar sobre medo. O que a Bíblia fala sobre medo? Vamos lá? Existem várias referências na Bíblia, irmãos, várias, incontáveis, que diz assim, ó, não temas. Em outras palavras, não tenha medo. Por que que eu vou ficar apavorado? Por que que eu vou ficar desesperado se o meu código de conduta, que é a Bíblia, ela fala para mim, não tema. Ah, mas Rita, falar é fácil, eu quero ver a gente viver, eu quero ver a gente sentir, eu tô sentindo medo, ok. Quando existe confiança, o medo diminui de frequência. Se eu confio em alguém, eu não tenho medo daquilo que pode vir daquela pessoa. Uma criança pequenininha, quando ela está junto com a mãe, ela deita e dorme. Ela pode estar no ambiente que for. Ela deita e dorme nos braços da mãe, porque ela confia que a mãe vai proteger, que a mãe vai prover, que a mãe vai tomar conta dela. Então, ela não fica preocupada se vai faltar o leite, se vai faltar seja lá o que for. Ela simplesmente, quando ela precisa, ela fala, mãe, eu quero, mãe, tô com fome. E ela confia que a mãe, de alguma forma, vai prover aquilo que ela precisa. Então, quando existe confiança, o medo diminui de frequência. Aí eu quero te fazer uma pergunta, o quanto você tem confiado no teu Deus? O quanto você tem confiança nele, a ponto de lançar sobre ele todas as vossas ansiedades e saber que ele está cuidando de você? Então, quando a palavra diz assim, não temas, não temas, não temas, não temas, né? Não temas, bichinho de Jacó, não temas, povo de Israel. Jesus falou para Pedro, não temas. Jesus falou para tantas pessoas, não temas. Durante o Velho e o Novo Testamento, nós temos infinitas vezes a palavra não temas. Ou seja, em outras palavras, confia em mim. É isso que Deus está falando. Confia em mim. Olha lá. E quando a gente confia, o medo diminui de frequência. Então, ele não sai do equilíbrio, ele volta ao equilíbrio. Ok, vamos lá. Confiança. Eu falei de quem confia tem menos medo, então vamos falar de confiança. O que a Bíblia diz sobre confiança? Vamos lá em Salmo 125. Salmo 125, verso 1, diz assim, ó, o título do Salmo, a segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu gosto desse salmo. Vamos pensar no monte? Como que é um monte? Um monte é algo bem estruturado, né? Aqui em São Bernardo tem um monte de morro. É algo bem estruturado. E os morros, eles não se abalam. Eles permanecem. Então, os que confiam no Senhor são equilibrados, são estruturados, não se abalam, mas permanecem. Então, a frequência do medo, dos que confiam no Senhor, não vai ser alta e não vai ser baixa. Ela vai estar equilibrada. Porque não tem abalo. Ok, vamos para o próximo. Salmo 37. Salmo 37, verso 7. Que diz assim. Descansa no Senhor e espera nele. Só o comecinho. Descansa no Senhor. Olha que interessante. Onde há descanso, há relaxamento. Você quando descansa, quando você deita na tua cama ou no teu sofá, você descansa. A tua musculatura toda relaxa. Você põe as pernas para cima. Estou descansando. Não é assim? O que acontece? Nosso corpo não relaxa quando a gente descansa. Então, olha só o que esse salmo está falando lá. Descansa no Senhor. Onde há relaxamento, onde há descanso, há relaxamento, de forma que diminui a frequência da ansiedade. Só descansa quem tem confiança.
Eu não tinha falado sobre a ansiedade. O que que ela faz com a nossa musculatura? Ela enrijece o músculo, porque a gente está preparado para fuga ou luta. Então, quando esse salmo fala descansa no Senhor, ele está falando relaxa teu corpo. As pessoas quando estão estressadas, irmãos, elas vão no shopping lá fazer massagem, né? Faz massagem, aí o massagista fala, nossa, a sua musculatura tá toda dura, você precisa relaxar. Por quê? Quando você relaxa a sua musculatura, ou seja, o teu nível de ansiedade, ele volta ao equilíbrio. Então o salmista falou para você aqui agora, descansa no Senhor. Olha lá, vamos continuar. Só descansa quem tem confiança. Quando você vai no massagista, que ele põe a mão assim em alguma parte dolorida, aí fala, calma, relaxa, aí você tem que confiar no massagista e relaxar. Se você não confia na pessoa que está fazendo massagem, você fica mais rígido ainda. Então descansa no Senhor. Confiança, né? Fé. Vamos lá para Hebreus? Livro de Hebreus, lá no finzinho da Bíblia. 11. Hebreus 11:1. Diz assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza, é a prova das coisas que a gente não está vendo. Onde há certeza, há confiança. Certeza e confiança são duas palavras que estão ali relacionadas uma com a outra. Não tem como você ter confiança naquilo que você não tem certeza. Quando eu dei o exemplo lá da mãe, que um filho que ele confia na mãe, é porque ele tem certeza que a mãe vai estar lá para proteger, para prover o que ele precisa. Então tem confiança, a certeza e a confiança andam juntos. E a palavra do Senhor fala para você ter fé. Porque se você tem fé, você tem certeza das coisas que você espera, mas que você não está vendo ainda. Então descansa, confia, relaxa, descansa no Senhor. Abaixa o nível da tua ansiedade, volta para o equilíbrio. O que a palavra do Senhor diz? Volta minha alma ao teu repouso, não é assim? Porque Ele já tem cuidado da gente. Olha lá, vamos continuando. Ainda no livro de Salmos, vamos voltar para Salmos. Salmo 40, esse é conhecido, muito conhecido. Salmo 40, diz assim, ó. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência, ou seja, sem ansiedade. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu minha voz, Ele ouviu meu clamor. A ansiedade e o medo em excesso são contrários à fé e à confiança. Totalmente na contramão. Não tem como você falar que tem fé e confiança se você está todos os dias ansioso, morrendo de medo do seu amanhã. Se isso está acontecendo, tem um segredo. Como voltar ao equilíbrio? Buscando em Deus o nosso equilíbrio. Eu te convido a pensar nisso nesse domingo. Como que eu vou ter fé e confiança em Deus? Como que eu vou baixar o nível da minha ansiedade e do meu medo? Conhecendo. A Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade, nós cremos pela fé que ela está na Bíblia. O nosso guia de fé é a Bíblia. Então, conheça a palavra do Senhor, se aprofunde em conhecer a palavra do Senhor, que você vai ver que o Senhor ele vai trazer ao equilíbrio todas as coisas que estão fora desse equilíbrio. Busque a Deus em oração, busque a Deus através do conhecimento da palavra, busque a Deus, busque ser íntimo do Senhor. E o Senhor ele vai equilibrar tudo aquilo que não está em equilíbrio na tua vida. Pense nisso. É isso que eu tinha para você nessa manhã. E eu peço muito que Deus abençoe tua vida. E eu vou fazer uma oração por você agora. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por cada um e cada uma que está ouvindo essa aula. Eu te peço, Senhor, que se tem alguém sofrendo de patologias, como ansiedade, depressão, síndrome de pânico, ou seja qual for, eu peço que o Senhor entre com a providência. Nós sabemos, Pai, que o Senhor foi o Deus que curou desde males físicos, emocionais, sentimentais. O Senhor é o Deus que restabelece a saúde em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é o Deus do impossível, o Deus que nós cremos. Então eu te peço, Senhor, pela vida de cada um que está ouvindo essa aula, que possa ser edificado através da Tua palavra, que possa conhecer cada dia mais o que o Senhor tem para a nossa vida. E o Senhor tem para nós uma vida saudável, uma vida em equilíbrio. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Só para terminar, irmãos, quando Jesus estava no seu ministério,
que ele falava para os discípulos, que ele falava com o povo, que ele trazia as parábolas, que ele trazia os seus ensinamentos, eu fico imaginando como os discípulos estavam. Aquele episódio de Mateus 6, quando ele falou assim, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, basta para cada dia o seu próprio mal, eu fico imaginando como que era a situação real daquele povo. Hoje nós estamos passando por um período muito difícil, com essa pandemia, com notícias ruins vindo todos os dias. Muito difícil, não está fácil para ninguém. Naquela época no ministério de Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, as pessoas também sofriam fome, sofriam discriminação, tinha os problemas políticos, os problemas emocionais, os problemas familiares, tinha doenças, tinha fome, tinha tudo que temos hoje, não é muito diferente. E aí Jesus reuniu os discípulos lá e começou a ensinar. E aí, de repente, eu creio totalmente na onisciência de Deus, e Jesus sendo o próprio Deus, ele olhava para aquele povo, e ele conhecendo o corpo humano, que foi ele que fez, ele que nos criou. Eu tenho certeza que ele sabia como estava o nível de ansiedade de todos ali, como que estava o medo, como que estava a percepção das emoções daquele povo, todos olhando para ele, pedindo socorro, com sede, com fome de ouvir o que ele tinha para falar. E ele conhecendo tudo, o corpo humano, ele conhecendo a realidade daquelas pessoas, ele falou o quê? Não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Então ele fala para nós hoje, nós somos discípulos de Jesus, nós estamos aqui aprendendo cada dia com o Mestre. Então, a palavra que serviu para Pedro, Tiago, João e todos aqueles que estavam ali ao redor de Jesus, hoje ela serve para mim também e para você. Em dias difíceis, confia no Senhor. Não fique ansioso pela manhã. Espere em Deus, descansa no Senhor, relaxa. Daqui a pouco isso tudo vai passar. Tudo isso vai passar. E Deus estará sempre conosco. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.